dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Elisângela, formadora da EFAP. Espero e desejo que todos estejam bem, embora a partir de hoje nos encontramos diante de mais um grande desafio, receber e acolher todos os nossos estudantes. E com isso, seguir com o nosso trabalho, que é colaborar com a formação integral deles. E quando se trata dessa temática, nós já aprendemos o quanto é necessário unirmos o cognitivo às competências socioemocionais. Enfim, para falar disso e reforçar nossas trocas, a EFAP traz a Edna Borges, nossa especialista do Instituto Ayrton Senna, que vai dar continuidade à nossa terceira formação, tratando do projeto de vida unido às competências socioemocionais. Sejam todos muito bem-vindos. Edna, com você. Liz, querida, bom dia a todos os professores do Estado de São Paulo. E que desafio, hein, Elis? Novembro aí chegando com um mega desafio. Falando em desafio, essa talvez tenha sido a palavra que tenhamos ouvido e vivenciado ao longo desses 2 anos, né? 2020 e 2021. Eles vieram aí carregados de grandes desafios. E mostrando que os professores, educadores, cada vez mais gestores aí com suas equipes, trabalhando para vencer esses desafios todos os dias. Então, bem-vindo novembro, né? Que a gente possa acolher novembro aí com muita sabedoria, e é um prazer poder estar iniciando esse mês com vocês, nesse nosso terceiro e último encontro aí, falando sobre as competências socioemocionais e o componente curricular projeto de vida. E aí eu vou pedir para o Paulo para a gente começar apresentando, então, qual é o objetivo geral desse nosso encontro, né? É o mesmo que vem sendo nesses outros últimos encontros, que é a gente retomar e um pouco aprofundar, na medida do possível, claro, os principais pontos sobre desenvolvimento socioemocional articulado e integrado ao componente curricular projeto de vida, de modo que vocês, gestores, como sempre, possam apoiar via formação e via acompanhamento no planejamento e na execução, né, do desenvolvimento aí de um trabalho intencional para que haja de fato um foco nesse desenvolvimento das competências socioemocionais para os estudantes do ensino fundamental, anos finais, e também os estudantes do ensino médio. E quais são os objetivos específicos deste nosso encontro de hoje, nosso último encontro de 2021? É retomar, então, isso que a Elis já trouxe, né? Tivemos 2 encontros anteriores, esse é o nosso terceiro, é retomar quais foram os principais conteúdos que nós trabalhamos ou buscamos trabalhar ao longo dessas nossas reuniões de trabalho, realizadas em 2021. Então, é fazer um resgate, olhar para trás, né, sobre as competências socioemocionais e o projeto de vida, olhar como estamos hoje, mas também fazer um exercício de bússola e olhar para frente, né, avaliando como é que foi essa trajetória, esse caminho, essas ações realizadas, e buscar ampliar e fazer um trabalho de projeção na medida do possível, porque o nosso tempo é rápido, né, de futuras iniciativas para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho de apoiar e acompanhar os professores nesse trabalho que eles têm feito de forma belíssima, né, e de forma aí guerreira para esse desenvolvimento integrado, tanto do cognitivo quanto do socioemocional. Então, nosso objetivo geral apresentado, os nossos objetivos específicos alinhados desse nosso encontro de hoje. Vamos, então, para a nossa agenda. Então, qual é a agenda desse encontro de hoje que vai permitir que a gente atinja esses objetivos? Vamos fazer a nossa habitual acolhida, vamos retomar essa trajetória, trazendo alguns pontos, buscando fazer um exercício com vocês, trazendo novamente, assim como nós fizemos nos encontros anteriores, uma proposta de uma atividade de avaliação de 2021 e de projeção para 2022, para que vocês possam realizar essa atividade junto com as suas equipes, né, nas escolas, para que seja num trabalho de homologia de processos aí. Como o nosso tempo é rápido, a gente traz a ideia da atividade, mas que vocês possam realizá-la depois junto com as suas equipes, ok? Apontamos os próximos passos, temos aí agora
dia 10 de novembro, começando a quarta autoavaliação socioemocional, aquela parada para o preenchimento das rubricas. Então, a gente vai lembrar essa data, pedindo o apoio de vocês nessa significação desse momento, fazer a nossa avaliação do encontro, trazer sempre mais informações e aquele nosso agradecimento final geral aí. Então, para começar antes da nossa acolhida, inclusive, eu queria retomar a importância do nosso diário de bordo. Então, gestores, eu sei que para vocês isso já é uma prática extremamente comum, mas só retomando a importância da gente ter em mãos aí o nosso diário de bordo, ele que vai contando a nossa história ao longo desse caminho, que tem trazido, né, nos nossos registros, como é que tem sido feita essa trajetória, as nossas reflexões, as nossas avaliações nesse processo. Então, o próximo slide é aquele slide de sempre, que retoma a ideia de que é muito importante que a gente possa aí usar o nosso diário de bordo e tê-lo sempre em mãos. Então, vamos para a nossa acolhida. Aqui, para mim, Elis, Paulo, congelou aqui no slide anterior da agenda. A gente está no slide da acolhida? Só me dá um... Sim? Ah, então tá bom. É que eu parei lá no da agenda, mas então tá bom. Então, para a nossa frase da acolhida hoje, a gente trouxe uma citação do livro do André Trigueiro, jornalista aí, já conhecido por todos há muito tempo, que trabalha muito fortemente nessa questão, né, socioambiental, inclusive, e também traz uma reflexão nesse livro que se chama A Força do Um, uma ideia, um sentimento, uma ação, que é muito importante essa reflexão. E aí eu queria lê-la com vocês nesse momento. Cada um de nós tem o poder de interferir na realidade que nos cerca. Essa é a força do um. Todos nós podemos fazer a diferença em favor de um mundo melhor, mais justo, mais ético. Um mundo onde tenhamos menos egoísmo e mais solidariedade. A força do um transforma a realidade de todos. É muito importante essa nossa mensagem aqui nesse final de ano, de ciclo, de começo de um outro ciclo, né, de retomada de tudo isso, entendendo o quanto cada um de vocês aí, gestores, no trabalho de vocês diário, tem essa força do um, com sabedoria e unindo todos esses conhecimentos para trazer de fato, com muita solidariedade, todo esse processo que é tão importante nessa construção de um mundo melhor para todos nós. E quando a gente fala um mundo melhor, esse mundo pode começar dentro do nosso pequeno universo, seja na nossa casa, seja na nossa escola, seja na nossa comunidade escolar. Esse é o mundo, porque aí daqui ele vai ampliando. Então, essa nossa reflexão inicial, eu queria muito que a gente pudesse novamente anotá-la aí no nosso diário de bordo, trazê-la como um registro aí no nosso diário de bordo, para que a gente possa, ao longo desse rápido encontro, refletir por que essa citação, qual é o significado, qual é o sentido dessa reflexão nesse encontro de hoje. Combinado? E aí eu vou pedir para o Paulo trazer também no próximo slide, ele traz uma provocação, que é uma questão aí para a gente anotar e que a gente vai retomar já já. Combinado? A reflexão é a seguinte: quais são as transformações mais evidentes que eu tenho conseguido perceber nas equipes escolares que eu acompanho? É claro que as transformações, as mudanças são inúmeras, mas quais são aquelas que de fato eu tenho conseguido ali, com aquele ato pequeno diário, perceber que elas estão mais evidentes dentro desse processo que a gente está falando, de fazer um trabalho de fato integrado entre o cognitivo e o socioemocional, para que a gente tenha de fato esse trabalho para a educação integral com maior amplitude. Então, essa reflexão é a reflexão desse encontro de hoje. Daqui a pouco a gente retoma de novo essa pergunta mais para o finalzinho do nosso encontro, para a gente propor uma atividade. Combinado? Essa reflexão, ela também vale a pena quando a gente olha para o percurso que a gente fez. Foram apenas 2 encontros passados, mas a gente começou no segundo bimestre. Infelizmente, no primeiro a gente não estava junto. Mas que bom que do segundo adiante
Toda semana, antes da formação dos professores, a gente tinha um encontro aqui para a gente fazer uma prévia do que viria na formação com os professores e também fazer uma atividade com vocês específica para vocês, sempre propondo a temática que ia ser trabalhada com os professores. A gente sempre buscava trazer uma atividade mais voltada para a atuação de vocês, gestores. E quando foram esses encontros, né? Quando é que eles aconteceram? A gente trouxe aqui um slide específico com os 2 links dos encontros anteriores para quem perdeu esses encontros ou para quem quer ver ou retomar esses encontros, está aqui. A gente teve aí no segundo bimestre, no dia 31 de maio, e a gente teve no terceiro bimestre, no dia 23 de agosto. Então, esses foram os encontros anteriores, e agora mais esse encontro, então foram 3 encontros, que sempre uma semana antes da formação com os professores, a gente retomava aqui e trazia aqui os temas principais que seriam trabalhados com os professores, falando sobre competências socioemocionais e o componente curricular projeto de vida. Mas já que eu falei de conteúdos, já que eu falei dos temas que a gente ia trabalhar com os professores na semana seguinte, quais eram esses temas, né? O que de fato a gente buscou trazer e desenvolver ao longo de 2021 como temas principais quando a gente trouxe as formações sobre competências socioemocionais e o projeto de vida. A gente buscou nas primeiras formações, nos primeiros encontros, trabalhar o modelo organizativo, né, adotado pela SEDUC, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, com as 17 competências socioemocionais, trabalhadas de forma planejada, intencionalmente, nas atividades do material do projeto de vida, com os professores trazendo e definindo quais eram as competências, de forma ativa, usando metodologias ativas com os estudantes, sempre ali discorrendo qual era a competência, qual a definição dessa competência socioemocional, para que a gente criasse juntos, professores e estudantes, um repertório comum, um vocabulário comum, para que estivéssemos alinhados, quando estivéssemos falando sobre empatia, tivéssemos um entendimento sobre o que estávamos falando e do que estamos falando, né? Autoconfiança, respeito. Então, sempre ao trabalhar essas competências socioemocionais, ali tem uma indicação no material para que os professores estivessem utilizando práticas pedagógicas que nós chamamos e definimos, e nos encontros vocês vão se lembrar do SAFE, de modo que esse trabalho fosse sequencial, ativo, focado e explícito, né? Planejado numa sequência, usando metodologias ativas, tendo um tempo para que os estudantes pudessem perceber o exercício dessa prática, né? E explícito, trazendo nominalmente quais eram as competências que a gente estava trabalhando, qual a competência priorizada. E no modelo de avaliação formativa, o que significava? A gente trouxe nos encontros, e teve encontro que a gente aprofundou especificamente sobre avaliação formativa. Aquela avaliação que a gente para ao longo do caminho para olhar como essa trajetória está acontecendo. É aquela avaliação para o resultado, né? É a avaliação para a aprendizagem, não da aprendizagem. Eu consigo olhar e fazer as correções de percurso necessárias. Eu consigo fazer essas paradas estratégicas e fazer com que a mediação desse professor, o diálogo entre professor e estudante, esse diálogo ao longo do caminho, possa ajudar o estudante a fazer a sua autorreflexão, a sua autorregulação e reajustar o caminho se fosse necessário. Então, essas autoavaliações também foram temas dos nossos encontros. Como a gente vai falar sobre elas hoje. A gente sempre fazia um encontro próximo ao momento de uma autoavaliação dos estudantes, que é o momento em que eles param, fazem o preenchimento das rubricas. E ao fazer o preenchimento das rubricas, eles estão fazendo esse movimento de relembrar qual é a competência, ler a definição da competência. Isso é letramento socioemocional. Então, eu leio, relembro, vejo a definição, faça aquele movimento da autorreflexão de como é que eu estou fazendo o desenvolvimento dessa competência, quais foram as atividades que me proporcionaram, lembrando que é nesse momento que ele lembra que
o desenvolvimento socioemocional ou o desenvolvimento, ele não se dá de forma linear. Então, ele vai ver que a cada parada ele está diferente. A cada parada, ele vai estar no movimento que pode ser que ele volte um degrau, pode ser que ele avance um degrau. Isso significa que ele não está entendendo, que ele não está fazendo? Não. Isso significa que cada vez mais ele está se conhecendo melhor, se compreendendo melhor e se percebendo no mundo onde ele é interferido por N outras coisas. Que o movimento não é sair do 1 e ir para o 10. Nunca foi e não vai ser. É ele conseguir perceber o que tira a resiliência dele, o que tira a autoconfiança dele, o que mantém o foco, né? O que o ajuda a ser mais persistente. É isso que nessas paradas ele vai conseguindo observar com maior ênfase, com maior consciência, para que a cada tomada de decisão seja melhor. Então, na sequência, quando ele preenche, a gente tem os relatórios de devolutivas. Então, esses relatórios de devolutivas são gerados. A gente tem hoje no sistema da SED, da Secretaria Escolar Digital, esses relatórios que servem como material e insumo para esse diálogo entre o professor e o estudante. Então, ali ele tem material a partir desse preenchimento da rubrica, para que esse diálogo seja alimentado. Então, as devolutivas têm aqui um insumo muito importante. Então, a gente tem ali as devolutivas para que o professor de projeto de vida possa, a partir daqui, então, já que o estudante já fez autorreflexão, eu já tenho um movimento de devolutiva, agora é a hora da gente fazer o nosso plano de desenvolvimento pessoal, que está previsto no material do projeto de vida, onde o professor auxilia o estudante a criar o seu plano de desenvolvimento pessoal, olhando para quê? Né? O que ajuda quando ele fez a autoavaliação? A competência que ele tem mais desenvolvida ou a menos desenvolvida, a mais potencializada ou a mais desafiadora, para que ele entenda que aquela competência, se ele desenvolver, se ele focar, né, se ele conseguir olhar para ela com maior consciência, ele consegue ajudar nesse caminho e nessa trajetória. É só isso que vai ajudar? Não, tem N outros fatores. Mas esse é um dos fatores muito importantes que pode ajudar. O plano de desenvolvimento pessoal nada mais é aquele plano que vai me ajudar a atingir minhas metas, meus objetivos, traçar novos objetivos, traçar novas metas e alcançar o meu projeto de vida, para que eu tenha outros projetos de vida. E aí, depois do plano de desenvolvimento pessoal, a gente falou até agora nesse movimento de professor, estudante, 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 mas esses relatórios que são gerados a partir desse preenchimento da autoavaliação, essas avaliações socioemocionais, elas também podem nos ajudar no âmbito maior, numa instância maior, como, por exemplo, o conselho de classe participativo, onde a gente agora, no momento de avaliação final, olha que momento extremamente importante, esse material serve como insumo também para a gente levar como diálogo, para somar a N outros instrumentos que a gente tem para tomadas de decisões que a gente tão precisa fazer agora nesse momento, tão importantes e fundamentais nesse momento. Então, esses foram os conteúdos encadeados de forma muito sistêmica e conectados que a gente trabalhou a cada um desses encontros com vocês, gestores, e com os professores nos encontros formativos, trabalhando as competências socioemocionais e o projeto de vida. E aqui a gente vai fazer uma paradinha, para a gente poder, então, entender desses conteúdos, quais os conteúdos que vocês, gestores, né, gostariam de saber mais, gostariam de ter mais informações, para que vocês pudessem se sentir mais fortes, mais potentes, para poder apoiar melhor e mais o trabalho dos professores de projeto de vida? Então, essa é a pergunta que vai entrar aí na tela de vocês. E para responder essa pergunta, a gente pôs aí já a pergunta, né, Paula? Acho que está fácil a pergunta. Para responder essa pergunta, então, entre esses conteúdos, quais o que você gostaria de saber mais? Quais os que você gostaria de ter mais informações? A gente deixou e vai colocar um link do Google Forms, que é rapidinho, gente. É entrar nesse link e clicar. Vocês podem clicar em mais de uma opção. Vai ter lá. Vamos mostrar uma carinha dele? Está no próximo slide. Está no slide sem ser o da pergunta, no próximo. Quando vocês entrarem aí no Google Forms, vocês vão ver que tem o modelo organizativo das competências socioemocionais,
o modelo pedagógico, né, que é o SAFE. Queria saber mais, não entendi essa história do SAFE, como é que ele funciona na prática, avaliação formativa, o preenchimento. E o endereço do Google Forms a gente vai colocar aí no chat para vocês. Então já está no chat, é só entrar e responder. Então, colocou aí outras informações também para ajudar nesse trabalho do projeto de vida, tá bom? A gente vai dar aqui 3 minutinhos para que vocês respondam. Quem não conseguir, Edna, a gente não consegue agora entrar no Google Forms, tudo bem. Manda pelo chat, que a Elisângela vai estar aí e ela recolhe para a gente essas informações pelo chat, ok? Então, 3 minutos para que vocês acessem aí o Google Forms e respondam para nós, ou coloquem aí pelo chat. Vamos lá? Olha, nosso público nesse momento está um pouquinho baixo. Justamente acredito que seja pelo retorno, né, hoje acontecendo em todas as nossas escolas, praticamente de todos os nossos estudantes. Então, eu só quero reforçar com vocês que esta formação vai ficar gravada, né, no repositório do nosso centro de mídias e também no YouTube. É importante que vocês acessem, porque como a Edna disse, né, é com essa reunião de trabalho que a gente consegue direcionar bastante das nossas ações lá na escola e com certeza preencher esse Google Forms para que a gente possa também saber o que vocês precisam saber mais e com isso a gente direcionando o nosso trabalho. Então, nesse momento, espero que vocês que estão nos acompanhando consigam preencher esse Google Forms para que, como eu disse, a gente saiba para que caminhos vamos nos direcionar. Edna, pode falar, meu bem. Liz,
Obrigada, gente. Olha, a gente teve aqui algumas respostas bem interessantes no Google Forms. Se o Paulo puder apresentar para vocês aí o que a barra de respostas do resultado aqui nos conta, olha que bacana e que interessante. No primeiro bimestre, nós não tivemos um encontro com vocês, gestores. Nós tivemos do segundo adiante. E foi exatamente no primeiro bimestre, no encontro do primeiro, que a gente fez uma retomada geral sobre o modelo organizativo das competências socioemocionais, contamos sobre essas 5 macro, trouxemos, né, as competências socioemocionais e falamos também, eu acho que do segundo para frente a gente falou menos, e com vocês a gente sempre focou menos também, que era no modelo pedagógico, né, do SAFE, do sequencial, ativo, focado e explícito. Era um trabalho que a gente fez mais com os professores, e a gente deixava para aprofundar mais com os professores. E olha que interessante, o SAFE aparece aqui na barra, é o primeiro aqui, que vocês gostariam de saber mais. É muito importante ter esse feedback de vocês. Então, só vou reforçar. Quem vai ver depois esse vídeo, responda, entre no link, esse Google Forms vai ficar disponível para que vocês possam responder. Para que a gente possa, então, de alguma maneira também, ajudá-los a terem. Eu vou mostrar alguns locais onde vocês podem buscar mais informações, tá bom? Olha, vou ficar torcendo para que em 2022 a gente se encontre de novo em algum encontro, né, Elis? Logo no começo, para a gente fazer uma retomada sobre as competências, sobre o SAFE, tá bom? Quem sabe dá certo. E aí aparece aqui também num outro, com bastante ponto aqui também, o plano de desenvolvimento pessoal. Então a gente percebe que o modelo organizativo das competências, trazendo essa definição de como é que ele foi organizado, quais são, do SAFE e do plano de desenvolvimento pessoal, são os 3 pontos aqui principais. O preenchimento das rubricas e a autoavaliação formativa, vocês já estão craques, né? Que bom! E a integração e conexão do desenvolvimento aí das competências socioemocionais com outros, né? Como aprender sempre. Gestores que tiveram conosco na semana passada, falando, né? Algumas semanas atrás, não na semana passada, algumas semanas atrás, falando sobre o aprender sempre, está aqui hoje de novo. Já tem uma ideia aí de como é que essa conexão tem sido feita. Então, muito obrigada. A gente vai ficar esperando mais resultados. E eu quero trazer agora nos slides seguintes, onde a gente pode ter mais informações sobre essas temáticas. Combinado? Vamos lá, Paula? Aí a gente pode voltar agora, então, para os slides, porque aí nos slides a gente tem aqui, eu também estava acompanhando aqui com vocês as respostas e fico muito feliz. A gente tem, então, onde é que a gente pode saber mais sobre o relatório de devolutivas, né? Na Secretaria da Sede, né? No sistema da sede, que é a Secretaria Escolar Digital. Ali, entrando nos dados abertos, já vai abrir o preenchimento das rubricas aqui, tá vendo? Quando vocês entram aqui nos dados abertos, já tem relatórios, rubricas. Então, para quem ainda não acessou, vale a pena acessar, ok? Aqui tem os relatórios. A gente tem na próxima tela aí os ATPCs, informando para a gente sobre os ATPCs que estão sendo feitos e realizados sobre o Conselho Participativo, Conselho de Classe Participativo. É um material muito bacana, os ATPCs estão ótimos, a gente tem feito um trabalho em conjunto muito bom com essa equipe do professor Ademir, todos os formadores da EFAP, Elis sempre participando também conosco. Então, é muito importante a gente acompanhar também esses ATPCs do Conselho de Classe Participativo, porque eles estão trazendo essa integração do socioemocional nesse momento, na instância do Conselho de Classe. Super a pena. Qual é o material que tem sido base para a construção desses ATPCs? É o próximo slide. É o documento orientador, né, do Conselho de Classe. Esse documento orientador, ele traz informações muito importantes sobre como a gente faz nesse momento de avaliar essa intersecção aí do socioemocional com outros instrumentos que a gente tem e ferramentas para esse momento da avaliação. Quem ainda não leu esse material do documento orientador, tá aí o link, vale a pena entrar e ler esse material, tá bom? Então, deixo aqui o link para vocês. O que mais de informação a gente tem para a gente buscar saber mais? Vocês falaram sobre o modelo organizativo, sobre as competências socioemocionais, ter um maior letramento socioemocional, né? Tem um relatório
que a gente fez de devolutiva do instrumento Sena, que trouxe, de fato, esse mapeamento socioemocional dos estudantes, que lançamos em maio. Tivemos um encontro no dia 14 e no dia 28 de maio. Esse material, quem ainda não acessou o material, aqui não é o link para os encontros, aqui é o link para o relatório. Então, eu deixei aqui no slide o link para o relatório. Quem ainda não entrou lá, né, não deu tempo ainda, a gente entende. Está tudo uma loucura, ainda mais nesse momento. Mas quando vocês conseguirem se planejar, coloquem aí na agenda de vocês direitinho para fazer uma leitura desse relatório executivo, porque vale muito a pena. Ele vai trazer muito desse material e desse insumo socioemocional que a gente está buscando, tá bom? No slide seguinte, a gente deixou aqui acesso, então, ao material do Aprender Sempre. Então, gestores, sempre ajudar ao professor que ainda tem dúvida de onde ele pode acessar, porque o material do Aprender Sempre e o material do projeto de vida do componente curricular e o material do currículo em ação, eles se conversam em vários momentos quando a gente fala do desenvolvimento socioemocional. Então, vale muito a pena a gente ter sempre esses materiais no nosso radar quando a gente lembra dessa intersecção e dessa conexão entre esses materiais para esse desenvolvimento socioemocional aliado ao desenvolvimento cognitivo, ok? Aí eu queria reforçar a nossa pergunta inicial. A nossa pergunta inicial é: quais são as transformações mais evidentes que eu tenho conseguido perceber nas equipes escolares que eu acompanho ao longo de 2021, trabalhando especificamente nesses materiais que trazem insumos para esse desenvolvimento intencional, socioemocional dos nossos estudantes, com atividades, com propostas, no nosso planejamento, olhando para os resultados, fazendo a leitura dos relatórios, fazendo as devolutivas com os estudantes, para que eles possam, de fato, exercitar e praticar. Então, eu tenho conseguido acompanhar essas transformações. Quais são as transformações? Nossa equipe está mais interessada, conseguiu fazer a leitura, apesar de todas as demandas que a gente tem, a gente sabe disso, gente, aqui ninguém é inocente, a gente sabe de todas essas demandas, mas a gente também sabe e acredita muito que a leitura desses materiais, o aprofundamento nesses materiais, vai trazer cada vez mais insumos para que a gente possa, de verdade, fazer um trabalho transformador e efetivo na ponta, né? Para que a gente possa se organizar para isso. E aí, a gente trouxe na sequência, para ajudar a responder essa pergunta, um modelo de uma atividade que a gente gostaria muito que vocês, no modelo de homologia de processo, fizessem agora, rapidamente, esse exercício, mas buscassem fazer com suas equipes, tá bom? Então, o próximo slide, ele traz exatamente essa proposta, que é, vamos olhar para o caminho, vamos fazer uma avaliação de 2021 e olhar para quais foram os principais aprendizados que a gente teve trabalhando de forma intencional com as nossas equipes, esse desenvolvimento socioemocional. Eu consigo citar 3 aprendizados? Eu consigo colocar aqui quais foram esses 3 principais aprendizados que eu tive ao fazer uso de fato efetivo, né, de todo esse conhecimento que a gente tem buscado a cada dia construir uma partinha dele, fazendo as conexões. Quais foram os aprendizados que eu tive? É muito importante olhar para o caminho e fazer essa reflexão para perceber como é que a gente está hoje, né? Quais foram. E aí, depois que a gente olha para o caminho, coloca aqui esses 3 aprendizados, qual é o próximo passo? A gente falou que ia fazer um exercício de avaliar e de projetar, né? Que a gente ia propor para que vocês fizessem, né? O projetar é exatamente olhar para as expectativas. Quais são as expectativas para 2022 em relação a esse desenvolvimento integral, né? Esse desenvolvimento que considera o socioemocional e o cognitivo nos nossos materiais. Como é que, de fato, eu quero me preparar ou eu quero estar atuando para, de fato, poder trabalhar para isso de forma intencional? Então, aí eu consigo listar quais são as minhas 3 expectativas. Eu não consegui inserir isso nas nossas pautas de reunião com os professores, vou inserir nas pautas, vou buscar fazer mais atividades práticas com os professores. Quais são os instrumentos de fato que eu estou usando para acompanhar esse desenvolvimento? Como é que as nossas equipes têm feito? Né? Então, é buscar entender onde é que eu estou nesse caminho
e para onde eu quero ir e como é que eu vou me organizar para chegar lá. Então, respeitando aí os nossos tempos, respeitando aí os nossos limites, mas entendendo que eu preciso fazer um planejamento e me organizar para que isso aconteça. E aí tem duas perguntas na sequência. Então, que a gente consiga fazer um exercício nesse momento de avaliar os nossos aprendizados, olhar para as nossas expectativas de 2022 e responder algumas questões. Vamos lá? Sempre a problematização e a provocação no caminho, né, gente? É muito importante. Então, para que a gente possa ampliar essa reflexão nesse movimento de as propostas que a gente faz aqui nos nossos encontros, vocês consigam efetivá-las com as equipes de vocês, né? O que eu devo cuidar e quais os recursos que eu preciso garantir para que o professor possa realizar melhor o seu trabalho. E como eu posso realizar esse exercício de apropriação, avaliação e projeção com as nossas equipes escolares. E aí tem mais uma pergunta. É assim, tira um print dessa tela, né, para a gente poder levar ela adiante e depois fazer. A próxima questão aí é a seguinte, né? Como que a gente pode, então, continuar auxiliando e apoiando os professores nessa significação e mobilização dos estudantes para o preenchimento das rubricas? E eu fiquei muito feliz, porque ele é um item que vocês falam que é um item que você já tem hoje uma compreensão, quem respondeu ali já tem. Então, isso é muito importante. Quanto mais a gente se sente apropriado, quanto mais a gente tem compreensão sobre isso, melhor a gente consegue trabalhar com os nossos professores, para que eles possam trabalhar melhor com os nossos estudantes. E por que a gente está dizendo isso? Porque na próxima tela a gente tem aí, então, o prazo agora para o quarto preenchimento da autoavaliação socioemocional dos nossos estudantes, que começa no dia 10 de novembro e vai até o dia 1º de dezembro. Então, essa é a nossa quarta e última parada para a autoavaliação socioemocional dos estudantes durante o ano de 2021. Para falar sobre isso e com mais profundidade e com mais tempo, a gente tem na semana que vem os encontros com os professores das 3 áreas de conhecimento. Os encontros serão do dia 9 ao dia 11 de novembro. E o convite é, de novo, para que vocês, gestores, e para que os gestores que vocês conhecem, que estavam enrolados e que não conseguiram estar aqui hoje conosco, chama todo mundo e vamos nos reunir do dia 9 ao dia 11, o dia que ficar melhor para vocês, claro, e para todo mundo. A gente vai estar lá falando sobre essas questões que a gente trouxe aqui hoje com vocês, mas com mais profundidade. Então, já entrando agora nos nossos minutos finais desse nosso encontro, né, a gente queria lembrar vocês e retomar aqui com vocês que a gente vai estar trazendo nesses encontros do dia 9 ao dia 11 exatamente essas temáticas, que é o olhar para o que fizemos, fazer um processo de avaliação, olhar para diante e aprofundar de novo nessa importância da quarta avaliação socioemocional dos estudantes, entendendo que elas geram insumos para que aconteçam as devolutivas, para que a gente tenha os relatórios, para que esses relatórios possam ser usados pelos nossos professores durante o processo de devolutiva com os estudantes, para que os estudantes possam parar, fazer a sua autorreflexão, a sua autorregulação, preencher o seu plano de desenvolvimento pessoal, que é traçar metas, fazer ações que vão, de fato, concretizar e ajudá-lo a concretizar o seu projeto de vida. Então, como é que eu faço? Qual é o caminho? O plano de desenvolvimento pessoal, ele é praticamente esse caminho que vai me ajudar a pensar nesse projeto de vida, a sair do sonho, a ele vir para o chão de forma concreta, de fato, tá bom? Então, é muito importante que nesses encontros aqui do dia 9 ao dia 11, vocês consigam estar presentes também, quem conseguir, claro, mas que vocês possam apoiar aí e incentivar que as equipes de vocês estejam presentes. Combinado? A gente tem aqui o link dessa nossa avaliação, desse nosso encontro de hoje já, que vai estar disponível para que vocês possam entrar, fazer a avaliação dessa nossa reunião de trabalho. Ela passa muito rápido, é assim, piscou, acabou, piscou, passou. Eu queria pedir para eles, se eles têm alguma consideração do que tem aí no chat, de alguma dúvida, alguma questão, e aí eu volto para cá, para que eu possa dar o andamento final desse nosso encontro. Elis?
colocaram que tudo isso é muito importante, né, esses momentos de formação. E aí eu quero falar até por mim, de acordo com uma questão que você lançou aí para nós. Quais foram os aprendizados de 2021? Né? Penso que assim, o que a gente mais conseguiu fazer e treinar e testar em nós foram realmente as nossas competências socioemocionais. Sejam essas macro competências, como você já citou, né? A autogestão, a abertura ao novo, a amabilidade. Em primeiro lugar, acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu tive que ser muito amável comigo para eu poder aderir a tanta tecnologia que foi sendo cada vez mais, né, empurrada na nossa frente, na nossa cara. E aí, com isso, sem dúvida alguma, né, também segui treinando a minha resiliência e cada vez mais me engajando com os outros. Haja vista hoje que estou aqui na Escola de Formação dos Profissionais da Educação e você aí da sua casa, né? E a gente aqui trabalhando nessa formação, falando sobre esse projeto de vida, aliado às competências socioemocionais, né, justamente para poder auxiliar os nossos gestores que vão fazer o acompanhamento junto aos nossos professores de como que esses estudantes podem preencher as rubricas e colaborar cada vez mais para resultados que para nós vai ficando extremamente essencial na hora de fazer o nosso planejamento, né? Tanto que o que a gente mais viu aí nos resultados do Google Docs foi justamente essa questão, como que a gente pode auxiliá-los nesses planejamento do desenvolvimento pessoal. Então, com isso, fica aqui a minha gratidão novamente por todos que conseguiram participar, mesmo sabendo, né, que a gente está hoje com esse retorno 100% presencial, somente com alguns casos muito pontuais. Então, para os que conseguiram estar aqui com a gente em meio às atribulações que a escola está vivenciando, a nossa gratidão enquanto formadores da EFAP, juntamente com esses parceiros especialistas aí do Instituto Ayrton Senna, em especial a Edna Borges, que nos acompanhou, pelo menos na última formação relacionada ao projeto de vida, mas que também tem estado com a gente em outras tantas temáticas, falando sobre as competências socioemocional, né, aliadas ao cognitivo, em busca cada vez mais da formação integral dos nossos estudantes, que esse sim é o nosso maior desafio. Né? Então, obrigada, com você, Edna. Obrigada, amor. Sabe que é um prazer. Assim, eu falo que um dos grandes aprendizados de 2021 foi a Rede Estadual de São Paulo. O maior, foi trabalhar com vocês. Foi trabalhar com vocês, gestores, foi trabalhar com os professores, foi trabalhar com essa equipe fantástica de formação da EFAP. Então, o pessoal aqui do Centro de Mídias, fazer tudo aqui da minha casa, com o Muri latindo, cada formação. Então, se eu tivesse que listar meus aprendizados aí, a falar mais devagar, a respirar entre as palavras, a cuidar da ansiedade. Então, com certeza, vocês vieram aí. Para terminar, a gente trouxe uma frase que é muito importante para terminar essa nossa reunião de trabalho. Vamos lá? Devemos recordar tudo o que nos aconteceu e recapitular o que fizemos de bom ou de ruim. De forma imparcial, devemos refletir em que acertamos, em que erramos, em que momento nos omitimos, se fomos úteis ou não. Somos todos aprendizes na vida e toda experiência tem seu valor. Então, por isso é tão importante a gente olhar para os nossos aprendizados e olhar para eles com tamanha significância, porque por menor que ele seja, com certeza ele trouxe algo transformador para a nossa vida. Vocês, gestores, lutando aí, né, fazendo esse trabalho fantástico ao longo de 2021, com certeza aprenderam muito. E listar esses aprendizados vão nos ajudar a pensar nas nossas projeções para 2022. Eu queria trazer o último slide aí, Paulo, que é um slide de agradecimento.
Agradeço a todos vocês. Eu falei, eu tenho que botar no PowerPoint para não esquecer de ninguém. Então, formadores, formadoras da EFAP, equipes do Instituto Ayrton Senna e da EFAP que trabalhamos juntos, produção do CMSP, Lita, Paulo, todo mundo, vocês são demais. Sem vocês eu não conseguiria fazer nada do que eu faço aqui da minha casa. Tradutores de Libra, vocês são demais. Porque, olha, eu aprendi tanto com vocês, tanto a falar. Ele não está conseguindo me acompanhar, eu tenho que diminuir. Então, muito obrigada por vocês estarem aí facilitando o aprendizado para todo mundo. Professores e professoras de todo o estado de São Paulo. Gestores, equipes escolares, estudantes. Ó, o Muri também te agradeço. Ele tinha que aparecer, nem que fosse no final. Gente, muito, muito, muito obrigada. Um excelente trabalho para vocês. Que novembro seja desafiador, mas eu tenho certeza que a gente vai passar por mais essa, tá bom? Elis, obrigada. A gente se vê, os nossos últimos encontros de 2021 acontecem na semana que vem, de 9 a 11 de novembro. Então, que a gente possa se encontrar de novo. Um beijo, até lá e um ótimo trabalho. Acessem esse material e preencham os links que estão por aí, tá bom? Beijo! Nossa gratidão a todos e reforço também a frase de início. A força de um transforma a realidade de todos. Do nosso querido André Trigueiro. Que a gente possa transformar e formar a realidade dos nossos estudantes. Muito obrigada.